Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos começar agora com Acho que antes da oração eu vou dar os recados. Lembrar que primeiro domingo do mês a gente tem distribuição das cestas básicas para as famílias. Então agradecemos imensamente a contribuição de quem pôde ajudar. Então esse domingo teremos esse trabalho que é fantástico, é muito bonito e com certeza, além da cesta básica, é uma pequena palestra de cunho ecumênico para trazer motivação para que as pessoas consigam vencer as suas lutas, né? Essas pessoas que estão necessitadas do ponto de vista material. Então, agradecemos e continuamos com o trabalho e toda doação é muito bem-vinda. Então, acho que é isso. Deus. Então, agora nos aquietando, fechando os olhos, trazendo bons pensamentos para a mente, nos conectando com a espiritualidade, nosso anjo guardião. Oh Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre e Senhor, que nos trouxe o caminho, a verdade, a vida. Obrigado, Jesus querido, por mais uma oportunidade de aprendermos, por mais uma oportunidade de limpeza fluídica de cada um de nós. Que nessa noite possamos sair daqui fortalecidos, equilibrados, com mais harmonia, que possamos ter muita consciência no nosso dia a dia e que possamos irradiar essas boas vibrações que recebemos aqui por onde nós passamos. Assim seja. O André me lembrou de outro recado importantíssimo. Quarta-feira que vem, feriado, não tem trabalho, tá? Não vai ter trabalho segunda-feira normalmente, mas quarta-feira que vem, no aniversário do nosso país, 200 anos, então não tem trabalho, tá? Então, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não se acanhem em levantar a mão, não, tá? Quem de vocês acredita que os milagres existem? Que existem milagres? Tá, mas todo mundo acredita que o milagre existe. Tudo bem. E se eu falar para vocês que milagres não existem? Vocês vão ficar assustados? Na verdade é o seguinte, Kardec, quando ele fez a codificação, num dos livros chamado A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, ele explica o seguinte para nós, que na verdade, aquilo tudo que a gente sempre chamou de milagre, que são situações extraordinárias, que teoricamente não poderiam ter uma explicação racional pela lei da natureza, pelas leis físicas, né, e químicas que a gente conhece, a partir do momento em que foi apresentada toda a atuação da espiritualidade no nosso mundo, na nossa vida, a gente passa a ter uma explicação racional para todos esses feitos extraordinários que a gente chamava de milagre e que a gente carrega muito conosco até por conta de uma tradição da Igreja Católica, né? De muitos anos, assim, para a Igreja, para uma pessoa virar santo, ele tem que ter feito algum tipo de milagre, né? Então a gente traz isso dentro de nós como uma coisa cultural. É natural que a gente pense, existem os milagres, mas realmente existem coisas extraordinárias que poucas pessoas conseguem fazer, que desafiam as leis naturais que a gente conhece, mas que quando a gente passa a conhecer a forma como a espiritualidade manipula os fluidos, né, o fluido cósmico universal, que é como se fosse um grande fluido, né, além do ar, que a gente é banhado e que manipulado principalmente pelo pensamento, a gente já conversou disso aqui,
ele consegue fazer coisas incríveis aos nossos olhos de encarnados, mas não aos olhos da espiritualidade, porque a espiritualidade muitas vezes isso é meio que trivial, assim, normal, então, é uma coisa que espíritos preparados conseguem manipular muito bem. E Jesus fazia coisas extraordinárias, fez o que se chamou na época de verdadeiros milagres. E Jesus, diferente do que acontece com os médiuns hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente vê esses feitos, essas situações, essas curas, muitas vezes, através da mediunidade. Quer dizer, o espírito usa o médium e, através dessa capacidade mediúnica, espírito e médium conseguem fazer essas curas. Ou então outras ações que fogem ao que a gente está acostumado dentro das leis da Terra. Mas Jesus não, Jesus ele era extraordinário por si, ele não era intermediário de ninguém, ele mesmo era capaz de manipular os fluidos, ele mesmo era capaz de fazer as curas, porque é um espírito extremamente elevado, né? Então Kardec nos explica isso também, que assim, muitos feitos se dão pela mediunidade ou pela manipulação de fluidos dos médiuns, né? Então a gente tem médiuns que são doadores de fluido na hora do passe, isso é que acontece, por isso há uma harmonização das pessoas, de nós que vamos tomar o passe, mas Jesus conseguia fazer isso por si só. E eu tenho certeza que muitos desses chamados santos são espíritos elevadíssimos e que também têm muita capacidade de, não só por intermédio da mediunidade, fazer coisas fantásticas, fazer coisas maravilhosas. Mas o fato, pessoal, é o seguinte, que essas coisas que a gente acaba chamando de milagre nos atraem muito as pessoas, atrai a curiosidade, atrai o desejo de muitas vezes obter alguma resposta ou obter alguma cura que a medicina humana não consegue prover. Atrai pela própria curiosidade de ver algo extraordinário acontecendo, algo diferente do corriqueiro, do usual, do nosso dia a dia. E isso acaba atraindo muito as pessoas, até hoje. E por que será que isso acontece? E qual a finalidade disso tudo, que é o mais importante? Tem sim uma finalidade, isso tem um porquê de ser. E quando Jesus atraía as pessoas, atraía multidões pelos seus feitos incríveis, então ele curava pessoas, pessoas que não conseguiam andar passavam a andar, trazia a visão de volta para pessoas que eram cegas, curava a lepra, a hanseníase, que era uma doença muito prevalente e incurável naquela época. Ele fez materializações, transformou água em vinho. Então todos esses milagres que Jesus fez são explicados por essa manipulação de fluidos. Mas por que ele fazia isso então? Ele fazia para poder atrair as pessoas, para que ele pudesse ensinar a sua palavra, trazer para nós aquilo que ele veio nos ensinar. Aquilo era um meio de atração das pessoas, para que as pessoas conhecessem aí sim a sua moral, o seu evangelho, a sua doutrina, que é a verdadeira doutrina, que buscassem através disso a sua cura espiritual, para um caminho, para o verdadeiro reino de Deus, um reino de felicidade que ele dizia. A mesma coisa, bem parecido, acontece até hoje, através principalmente da mediunidade. Nós aqui no centro mesmo, a gente tem um trabalho aqui do Dr. Hauer, que está acontecendo lá atrás, que vocês quase todos conhecem bem, que é um médico espiritual, que é o nosso mentor, que vem há muitos anos trabalhando, e ele já realizou feitos
impressionantes, né? Eu pude acompanhar assim, coisas que realmente seriam inexplicáveis para dentro da nossa ciência, dentro do nosso conhecimento da física, da química, da biologia, e são coisas realmente fora de série, né? Mas, da mesma forma, o Dr. Howard, quando ele leva as pessoas e alivia a dor, às vezes até algumas curas mesmo acontecem, quando ele chega e fala para as pessoas coisas que as pessoas às vezes nunca contaram para ninguém, né? A gente vê isso acontecer, ele tem um propósito com isso, não é só não é chamar a atenção, de forma alguma, para ele, né? Ou para a mediunidade, ou para o fenômeno que é a mediunidade, mas ele traz, principalmente, com o maior objetivo, a cura espiritual, busca essa cura espiritual. O que é essa cura espiritual? Através dessa situação, muitas vezes espantosa, surpreendente, desse atendimento, há um despertar das pessoas por uma mudança de hábitos, para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para Jesus, para que as pessoas consigam se relacionar melhor com os seus próximos, com os seus parentes, com os seus amigos, para que as pessoas sejam mais determinadas a cumprirem as suas missões aqui na Terra. E aquilo dá uma força para a gente, para que a gente consiga vencer, né, esse período muitas vezes tão difícil de encarnação que a gente passa aqui. E tudo isso tem essa finalidade realmente, né? Assim, a gente vem buscar, e na segunda-feira é a mesma coisa, né? Isso atrai muita gente, né? Poder falar com o Espírito, né? Que está incorporado ali, e muitas vezes a gente vê resultados incríveis. Eu já senti na pele isso, né? De chegar aqui mal, atormentado, e sair daqui leve, bem, e isso ser uma coisa que continua, né? Não foi só aqui dentro, a coisa muda, né? O caminho que eu estava indo vai para outro caminho, mas são grandes oportunidades, na verdade, a gente tem quando a gente recebe essas bênçãos, recebe essas dádivas, daquilo que a gente chamaria de milagre. Se a gente não entendesse, isso também está dentro da lei da natureza. E a grande finalidade dessas dádivas que a gente recebe é justamente que a gente desperte para a vida maior, desperte para a vida que vai além daquilo que é material, que é aquilo que está na terra, daquilo que vai do berço ao túmulo, mas que a gente desperte para valores maiores, para valores melhores, para valores que são os verdadeiros valores de harmonia, de irmandade, de fraternidade entre nós, para que a gente busque nos melhorar cada vez mais em vários aspectos da nossa vida, para que a gente não volte a sofrer aquilo lá, né? Então, pessoal, para finalizar, isso tudo que acontece, né, tudo isso que a gente chama de milagre, né, e que na verdade então não são milagres, porque segundo Kardec nos explica justamente isso. Se é possível explicar tudo isso que acontece por alguma lei da natureza, e a hora que a gente incorpora essa questão que existe, que a gente está no plano físico, no plano terreno, que nós aqui encarnados estamos convivendo nesse plano aqui, né, com os espíritos, e que os espíritos conseguem manipular fluidos, fazendo com que coisas extraordinárias aconteçam, e ele nos explica todo como é que funciona esse mecanismo de manipulação de fluidos, nesse livro, em outros também, e André Luiz também, em diversos livros, né, psicografados pelo Chico Xavier, também nos explica isso. Isso passa a ser compreensível, e se compreensível, não é mais um milagre, não é mais tão extraordinário. Mas, é lógico, depende da capacidade de cada um, de se sintonizar, da capacidade mediúnica, da missão de cada um, de conseguir
fazer isso ou proporcionar isso, ser uma boa ferramenta para que essas coisas aconteçam na mão da espiritualidade. Então isso tudo é um meio, não é o fim. Quando eu falo fim, de finalidade, quer dizer, muita gente vem atraída pelo fenômeno, vem atraída pelo extraordinário, vem atraída por aquilo que é surpreendente, mas isso é só o meio para que a gente atinja a nossa finalidade, que é a nossa reforma íntima, que é o nosso crescimento, que a gente se volte a Deus, que a gente se volte ao nosso Pai, ao nosso Criador, e à nossa verdadeira missão, que é nos melhorar, nos evoluirmos cada vez mais, sempre buscando o nosso bem e o bem do próximo. E essa é a grande finalidade. Então, quando a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Muitas vezes a gente vê muito isso na segunda-feira. As pessoas às vezes vêm querendo os milagres, mas sem se atentar que aquilo lá é só um meio para atingir um fim maior, que é uma vida com mais harmonia, que é a vida quando a gente se volta mais a Deus do que às questões da terra. Então, pessoal, que a gente possa continuar sintonizado, espero que a gente possa ampliar o nosso entendimento em relação a isso. A segunda parte do livro da Gênesis, ela explica muito bem isso. Eu sugiro a leitura a todos e que a gente possa sempre buscar isso, que essa grande finalidade que é estar mais próximo de Deus, estar mais próximo do nosso Criador, do nosso Pai, sempre. Boa noite a todos.